Olá, seja muito bem-vindo ao meu curso de Introdução à Programação, que estou chamando de Estudo Individualizado, porque você pode acompanhar pelos vídeos as explicações de como funcionam os programas, e depois você pode ir no livro didático, seja aqui no Moodle, ou então utilizando o livro impresso, você pode acompanhar o conteúdo por escrito. Vamos lá? Inicialmente eu quero mostrar aqui, nesta aula 1, a estrutura básica de um programa em Portugal, ou pseudocódigo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber, quais são os tipos de variáveis que a gente tem em Portugal. Antes de mais nada, para quem não sabe, variável é um espaço na memória que eu utilizo para guardar um dado. Por exemplo, se eu quero fazer um simples programa para somar 2 e 5, eu preciso de um espaço na memória para armazenar o 2, um outro espaço na memória para armazenar o 5 e um terceiro espaço na memória para armazenar o 7, que é a soma de 2 com 5. Então, cada espaço na memória que eu utilizo para armazenar um dado, eu chamo de uma variável. Então, vejamos os tipos de variáveis em pseudocódigo ou Portugal. Os 4 tipos de variáveis que a gente tem em Portugal são inteiro. Eu digo que uma variável é do tipo inteiro quando eu quero armazenar números inteiros, ou seja, números sem casa decimal. Exemplo disso é menos 1, 5, menos 800, que é um número negativo, mas também é um número inteiro, 0, 10. Eu digo que uma variável é do tipo real quando eu quero armazenar números ou inteiros ou reais. Ou seja, eu quero armazenar números que podem ter casa decimal. Exemplos disso, menos 5, que é um número inteiro, mas também poderia ser armazenado em uma variável do tipo real. 3.14, lembrando que a gente utiliza o ponto como separador decimal. 5.86, outro exemplo, menos 4.60 e 10. Bom, o outro tipo é variável que a gente chama de caractere. Tem autor que vai chamar de literal. Variável caractere é quando eu quero armazenar letras e números. Exemplo, o conteúdo poderia ser Ana Maria ou o conteúdo poderia ser Rua do Ouro. E, finalmente, o tipo lógico é quando a variável vai armazenar o resultado de uma operação lógica, de uma comparação, que nós veremos mais tarde. Uma variável do tipo lógico armazena verdadeiro ou falso. Pois bem, como é que a gente cria ou declara uma variável, né? São termos sinônimos, declarar ou criar variável, no Portugal? Existe uma instrução chamada declare. A maioria dos autores que eu conheço, eles vão sublinhar os comandos em Portugal, mas não é necessário. Então eu escrevo a palavra declare, inteiro, 2 pontos, A, B, soma, idade. Real, 2 pontos, altura, peso. Caractere, 2 pontos, nome, cidade. Então, ao fazer isso, olha o que acontece na memória. Eu declarei as variáveis A e B, soma, idade, altura, peso, nome, cidade. Bom, então, mas as variáveis estão na memória, mas elas estão vazias, estão sem preenchimento. Daqui a pouco a gente vai ver como que faz para preencher essas variáveis. E como que eu faço operações matemáticas em Portugal? Bom, tem um símbolo que a gente utiliza para potenciação, que são 2 asteriscos. Então, se eu escrever 2 elevado a 5, eu vou escrever 2 asterisco, asterisco 5. Se eu quero representar uma multiplicação, eu utilizo o asterisco ao invés do x da matemática. Então, lá na matemática, eu tenho aí A vezes B é AXB, mas para escrever em Portugal é A asterisco B. A divisão utiliza uma barra inclinada ao invés da barra horizontal. O exemplo que a gente está vendo aí é 2 dividido por 5. E a subtração é o sinal de menos mesmo, a soma é o sinal de mais. Ok? Outro tipo de operação que nós vamos fazer, além das operações matemáticas, são também as operações lógicas. As operações lógicas são comparações. Eu quero comparar se um valor é maior que o outro, se é menor, se é igual. Diferente, no Portugal a gente utiliza o sinal de menor e maior ou igual, ou menor ou igual. As operações lógicas, além desses símbolos lógicos, elas utilizam também
os chamados operadores lógicos. Eu uso não para negação, não verdadeiro é falso, não falso verdadeiro. O e a gente usa para o que a gente chama de concatenação. E o ou a gente usa para disjunção. Vamos para o exemplo que é mais prático, mais fácil de entender. Por exemplo, em um programa eu posso verificar idade maior do que 21 e experiência maior que 2. Ou seja, o conteúdo da variável experiência, quando for maior que 21, essa operação dá verdadeiro. E quando o conteúdo da experiência for maior que 2, essa operação dá verdadeiro. Se eu estou utilizando o e, é porque eu quero que as duas condições sejam satisfeitas. Quando eu preciso que apenas uma condição seja satisfeita, eu utilizo o operador da disjunção ou. Por exemplo, quando eu escrevo experiência maior que 2 ou instrução igual a 3, basta uma das condições ser verdadeira para o resultado final ser verdadeiro. Então, um sujeito que tem experiência maior que 2, mas a instrução é 2 e não 3, a primeira condição dá verdadeira e a segunda dá falsa, mas o resultado final é verdadeiro. Ok? Simples assim. Então, vamos avançar e vamos ver agora como que a gente preenche uma variável. A gente chama de comando de atribuição. Então, é a nossa seção 4.2 lá no livro didático. Seja o livro impresso, ou então o livro didático aqui no ambiente virtual no Moodle, para quem está acessando no Moodle. Então, observem. Se eu declaro A, B, C e soma, as variáveis estão na memória, mas elas estão vazias. Olha elas lá. Bom, como é que eu faço para preencher a variável? Bom, vou criar também uma variável média, porque eu quero calcular a média desses três valores, A, B e C. Então, está declarado aí também a variável média. Quando eu falo que A recebe 10, B recebe 50 e C recebe 60, observe que a gente utiliza o sinal de a setinha invertida. Eu estou jogando 10 na variável A, 50 na variável B e 60 na variável C. Então, se eu quero que a variável soma receba a soma das três, eu digo que soma recebe A mais B mais C. Então, o que vai acontecer na memória é que a variável soma vai receber 120. E se eu quiser calcular a média, nós já vimos operação matemática, melhor dizendo, a média recebe soma dividido por 3. O que vai acontecer na memória? O computador vai pegar a soma, que é 120, dividir por 3, que vai dar 40, e armazena na variável média. Está aí nosso primeiro programa em Portugal, que calcula a média de 10, 50 e 60. Muito obrigado, te aguardo no próximo vídeo.